O advogado criminalista Roberto Delmato nos dá os detalhes jurídicos e processuais, processuais da decisão que prendeu preventivamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse a respeito. O ex-presidente, que foi condenado já há mais de 27 anos, estava em prisão domiciliar, mas essa prisão preventiva, há poucos dias do trânsito em julgado, é de certa forma, uma antecipação do cumprimento da pena? Boa pergunta, né? Na verdade, em termos técnicos, não. Houve a decretação de uma prisão preventiva, embora, na minha opinião, os fundamentos desta prisão preventiva não se sustentam, não é? Porque disse acerca desta vigília, ora, evidentemente que uma pessoa não pode ser responsabilizada por atos de terceiros. Se o filho do ex-presidente pede que seja feita uma vigília perto da residência dele, esta conduta só pode ser atribuída ao filho, ao senador, não ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, você prender uma pessoa preventivamente em razão de atos de terceiros, isto, para mim, não se sustenta. Então, se está se prendendo Jair Bolsonaro em razão da conduta do senador Flávio Bolsonaro. Isto, na minha ótica, não tem fundamento jurídico. Disse acerca da questão da tentativa de rompimento da tornozeleira aos 8 minutos deste sábado. Ora, se essa vigília iria se realizar no final do sábado, no final do dia, não há o menor nexo temporal entre essa suposta tentativa de rompimento de uma tornozeleira de que está dentro de sua casa, com a Polícia Federal fazendo plantão na porta da casa. Então, essas alegações, como também de que a casa fica a 13 quilômetros da Embaixada Americana, ou em Brasília, não tem, na minha ótica, nenhum fundamento fático para a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. É um epílogo de um processo que vem se arrastando, é o início do fim do processo, enfim, e de Jair Bolsonaro. Eu entendo, portanto, que não há nenhum fundamento fático para esta prisão, mas em razão desta vigília, eu não tenho dúvida que foi a convocação da vigília, em termos aí sugeridos de possibilitar uma eventual fuga, isso é impossível. Não é? Na localização ali. Enfim, seria uma ordem pública. Mas é difícil, porque são condutas realizadas por terceiros. Então, agora as pessoas... Portanto, iria haver uma manifestação, seu apoio, uma vigília. Então, eu entendo que se decretou essa prisão preventiva para evitar a vigília, de forma, da minha visão, que não atende os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que agora colocou ali na Polícia Federal, e poderá também, de qualquer forma, haver uma vigília na frente da Superintendência da Polícia Federal, como também houve as vigílias lá, quando o Lula estava preso lá em Curitiba, tinha as vigílias fora ali, ao lado da Superintendência da Polícia Federal. Mas eu entendo que esta prisão não preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, portanto, ela não deveria ter sido decretada, na minha leitura de advogado. Bom, e por falar na vigília, né, a gente tem então o vídeo, momento em que ali Flávio Bolsonaro convoca essa vigília em pedido ali, em orações para Jair Bolsonaro. A gente tem esse vídeo para mostrar esse momento. Você vai lutar pelo seu país ou assistir tudo do celular aí no sofá da sua casa? Eu te convido para lutar com a gente. Nesse primeiro momento, a gente vai buscar o Senhor dos Exércitos. Eu te convido para uma vigília que começa nesse sábado, dia 22 de novembro, a partir das 7 da noite, aqui no Balão do Jardim Botânico, na altura do condomínio do meu pai, o Solar de Brasília 2, para orarmos pela saúde dele e pela volta da democracia no nosso país. Vamos pedir a Deus que aplique a sua justiça aos que perseguem tanta gente inocente e ajudam os verdadeiros bandidos a se manterem no poder. Não tem mal que dure para sempre, e Deus fala na Bíblia que a escuridão mais forte é exatamente a que precede a chegada da luz. E se o momento é o mais difícil para a gente, pode ter certeza que Deus está no comando de tudo. E muito em breve, a luz vai vencer as trevas.
Então a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Isaías 58:10. Te espero lá, porque a gente não vai desistir do Brasil de jeito nenhum. A nossa pátria não vai continuar nas mãos de ladrões, bandidos e ditadores. E com a sua força, a força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Provérbios 28:28. Vem com a gente, vamos lutar. Te espero aqui. Bom, e Luiz Felipe Dávila se junta ao nosso time nessa cobertura. Dávila, bom, esse já é aí o vídeo, então, que teria motivado essa prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Eu gostaria de te dar bom dia, se juntando ao nosso time. Qual a sua análise a respeito, então, desse vídeo? Bom, primeiramente, o professor Roberto Delmanto colocou as coisas como elas são. Não há embasamento jurídico para esta prisão. Segundo, mostra também uma atitude descuidada do senador Flávio Bolsonaro, sabendo que nós vivemos um clima de arbitrariedade de decisão judicial. Não valeria a pena, neste momento, fomentar qualquer tipo de atitude que prejudicaria o presidente Jair Bolsonaro, que se encontra num estado frágil de saúde e que seus advogados ainda estão tentando usar os embargos de declaração para que nós possamos, os embargos infringentes também, para que possamos ter mais tempo para essa defesa, e tudo isso acabou prejudicando a atuação hoje dos advogados. Isso faz com que, mais uma vez, Jair Bolsonaro é usado quase como uma peça da arbitrariedade hoje do Supremo Tribunal Federal, que praticamente desconsidera a Constituição, a lei, os direitos de dignidade de uma pessoa idosa que está doente. Isso mostra que cada vez mais nós temos de nos mobilizar para que a Suprema Corte volte a ser uma corte constitucional. Caso contrário, o Brasil continuará a viver um clima de imprevisibilidade e desconfiança em relação às leis. Isto é muito ruim para um país que deveria ser livre e democrático. Muito bem, são 9h20. Repita. 9h20. Doutor Delmanto, eu gostaria de conversar com o senhor, né? O senhor é de uma família tradicional, juristas, né? Muitos juristas na família, e justamente nessa questão aí que envolve toda essa situação, hoje a gente tem uma cobrança muito grande da justiça, seja na área criminal, que a polícia prende, a justiça solta, e na área política de questões de perseguição política, né? Uma decisão como essa reforça toda essa tese e a descrença na justiça brasileira? Ela retrata, Marcelo, a realidade, né? Porque quando o senador Flávio Bolsonaro fez essa convocação, ouvindo a convocação, uma convocação bastante, digamos assim, proativa, bastante provocativa, né? É uma convocação forte, com termos fortes. Então, o que acontece é que foi se cutucar ali com a vara curta, o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes. Então, acabou realmente sobrando, entre aspas, né, para o ex-presidente Bolsonaro, a conduta praticada por seu filho. E filho é filho, num ato de desespero, num ato de vendo o seu pai aí nas vésperas de ser levado à papuda. Não é? Então, o que eu digo é, as prisões preventivas em nosso país, Marcelo, são decretadas com muita facilidade. Este é um fato. Em outros casos, também, em situações muito menos enfáticas, se decreta a prisão preventiva. Eu não estou dizendo que isso relativiza o que eu entendo que não existe fundamento fático e jurídico para a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque a questão, ele não pode ser preso em razão da conduta de terceiras pessoas. Então, de fato, essa sensação de que, por vezes, a justiça interpreta a prisão preventiva de uma forma equivocada, elástica, ela é uma realidade, não é uma realidade só deste caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, a defesa, Marcelo, não vai ter o que fazer.
porque não cabe habeas corpus. Não cabe habeas corpus. Cabe, no máximo, um pedido de reconsideração. Imagine que o ministro Alexandre vai reconsiderar. Não vai reconsiderar nem aqui, nem nunca. E aí caberia um agravo para a turma. Ou seja, Bolsonaro ficará preso e da Superintendência da Polícia Federal irá direto para a Papuda. A não ser que se consiga depois uma prisão humanitária em razão do estado de saúde, como conseguiu o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello está preso definitivamente, por condição transitada julgada, mas está preso em prisão domiciliar. Agora, nessas hipóteses, mesmo que o Bolsonaro estivesse cumprindo prisão definitiva domiciliar, se houver uma manifestação pública, uma vigília, o que vão fazer? Vão botá-lo na Papuda em razão da conduta de terceiros? Este é o ponto. Ele está sendo prejudicado, está sendo preso pela conduta de terceiro, pela conduta do seu filho. 9h23, estamos de volta para toda a rede e Jovem Pan. E eu gostaria justamente de colocar, nós estamos trazendo a repercussão política, evidentemente esse é o assunto que domina, portanto, as atenções hoje no Brasil. E vamos agora à repercussão, então, do Lindenberg Farias, que é o líder do PT lá, portanto, na Câmara. Ele coloca, justamente lá, faz uma longa mensagem dizendo que a Polícia Federal, portanto, então, narrando toda essa questão, evidentemente, que nós estamos acompanhando, que a Polícia Federal prendeu Jair Bolsonaro preventivamente na reta final do processo da trama golpista. A decisão se baseou na necessidade de garantir a ordem pública, justamente porque, mesmo em prisão domiciliar, Bolsonaro seguia atuando politicamente para tensionar o ambiente e pressionar instituições. A vigília convocada por Flávio Bolsonaro para esta noite, que transformou o processo criminal em ato político, pesou diretamente na decisão. A mobilização buscava criar clima de intimidação ao STF e à PF, reforçando o risco de desestabilização institucional e de interferência no andamento do processo, com a realização de aglomeração para impedir a prisão definitiva, inclusive com armas de fogo, além de indicar possível intenção de fuga por violação da tornozeleira eletrônica. A prisão preventiva cumpre mandado expedido pelo STF e evidencia que, diante de risco concreto à ordem pública e de manipulação política do processo, a lei alcança todos, inclusive o ex-presidente. O trânsito em julgado se aproxima e abre caminho para o início do cumprimento da pena. Bolsonaro preso, então, repercussão. Lindenberg Farias, portanto, ele que é o líder do PT na Câmara. Nós já trouxemos muitas repercussões aqui, vamos continuar trazendo. Claro que isso que vai fazer com que toda a discussão de Brasília domine agora. Gesualdo Almeida, gostaria de ouvi-lo, Nós temos aí uma reta final para o governo, houve a indicação de Messias para a vaga do Supremo, Alcolumbre promete retaliações, agora tem toda essa questão que envolve a prisão do presidente Jair Bolsonaro. Como deve ficar o ambiente político em Brasília? A gente pode esperar um embate maior, já há uma grande polarização e a partir de agora vai ser difícil andar alguma coisa em Brasília, Gesualdo? Ambiente efervescente. Depois dessa prisão, como já se manifestou a Damares, volta à pauta a discussão da anistia. Aquele projeto que era discutido a 6 mãos, mas principalmente pelo Paulinho da Força, ele voltará à pauta de discussão agora. Porque não apenas a prisão preventiva, ela vai ser cumprida, e como bem explicou uma das maiores autoridades em prisão e liberdade nesse país, Roberto Delmanto, que acabou de nos anteceder, sem nenhum tipo de fundamento, mas não cabe sequer habeas corpus, somente o Alexandre de Moraes poderia rever a sua própria decisão, ou a própria turma, através de um agravo regimental, que é pouco provável. Basta saber que aquela turma é absolutamente antagônica aos interesses do Bolsonaro. São momentos de bastante discussão, de bastante efervescência no Congresso. Tem a questão do Messias, não era um nome querido pelo Senado, não era um nome querido pelo Alcolumbre. O nome do Messias tem que passar, inclusive, pela CCJ. Na CCJ está, inclusive, o Rogério, que era um dos cotados, o Rogério Pacheco, que era um dos cotados para ser ministro do Supremo. E agora, na Câmara, ventila-se novamente a discussão dessa anistia, se ampla ou restrita. Serão dias de grande efervescência no cenário político brasileiro. Eu gostaria de voltar, então, com o Roberto Delmanto. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse a respeito, fizesse uma análise dos requisitos dessa prisão preventiva, se ela está bem fundamentada. Qual a análise do senhor? Eu entendo que a prisão preventiva, ela pode ser decretada para
por exemplo, proteger a instrução processual de coação, de testemunhas, o que ela é descabida não tem nesse caso, garantia da instrução criminal. A outra questão é perigo de fuga, né, de evasão, para garantia da aplicação da lei penal. Ou seja, aqui precisaria ter uma questão concreta. Não basta dizer que, olha, fica a 13 quilômetros da embaixada americana, ou tentou às 8 minutos do sábado uma suposta tentativa de rompimento de tornozeleira. Como? Isso apita, tem a polícia do lado de fora da casa, ou seja, não há nenhum risco de fuga concreto a fundamentar essa decisão, não é? Na minha ótica. E a tal da chamada garantia da ordem pública. Essa garantia da ordem pública é uma caixa de Pandora, cabe tudo nisto, né? Porque, primeiro, é para evitar que a pessoa continue a cometer crimes, como se fosse um exercício de futurologia, que não é o caso. A segunda hipótese da ordem pública é quando a sociedade, de uma certa forma, está tão abalada com a questão do crime, que está tão sensibilizada, que se prende para acalmar o alarma social. Isso é uma antecipação de pena, né? Essa garantia por ordem pública, em razão da repercussão social, ela é uma nítida antecipação de pena, viola que todos os requisitos previstos no Código de Processo Penal, porque é uma interpretação que afronta a Constituição da República, a presunção de inocência. Por mais que Jair Bolsonaro já tenha sido condenado, né, havendo ainda embargos, existiram os primeiros embargos de declaração, talvez venham outros, vão tentar embargos infringentes, enfim, ela, na minha ótica, é uma prisão que não preenche os requisitos do artigo 312. E mais, né, se alguém devesse ser aí censurado pelo Supremo, seria então o senador Flávio Bolsonaro. Né? Cada um tem que ser responsabilizado pelas suas condutas. Se é alguém que está incitando a ordem pública, não é Jair Bolsonaro, é Flávio Bolsonaro, que é senador da República e é filho. Então, mirou-se em Jair Bolsonaro quando, na verdade, quem fez toda essa convocação, foi uma convocação forte, realmente o vídeo é forte, usa palavras bem sérias, gravosas, é o senador Flávio Bolsonaro. Então, realmente, esta prisão preventiva, na minha ótica, não atende aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Portanto, na ótica do advogado, é uma prisão que não deveria ter sido decretada.